se ainda não conheces, eu sou a Lili da Lua de Lili e o livro que li esta semana foi O Funeral da Nossa Mãe, da Célia Correia Loureiro. Que miminho! À exceção de Afonso Cruz, Valteiro Gomes, Saramago, eu tenho muita dificuldade em ler literatura portuguesa. E então, por esse motivo, mas também porque tinha uma genuína curiosidade sobre a escrita da autora e principalmente um imenso respeito, porque este livro é uma edição de autor, acredito que tenha sido resultado de muito trabalho, de muito esforço, de muito suor e de algumas lágrimas. E eu sinceramente acho que a autora merece o nosso carinho e o nosso apoio e decidi então comprar o livro. Como podem ver, não é propriamente pequenino, ele ainda é grandito. O Funeral da Nossa Mãe é um livro que começa com a preparação de um suicídio de uma mulher portuguesa na casa dos 58 anos e ela a preparar o suicídio deixa uma carta escrita com indicações e um último desejo daquilo que quer que as três filhas façam. As três filhas têm muito pouca ligação familiar, mesmo à própria mãe. A mais nova, que é a Inês, é política e trabalha em Lisboa. A do meio é a única que ficou na terrinha e a pianista. E a mais velha, que é a Luísa, é uma mulher super independente, que foi beber para Paris muito jovem, é assim uma mulher de negócios. Com o suicídio da mãe, elas são obrigadas a juntarem-se na terra que as viu crescer. E é muito interessante ver o que é que resulta daqueles dias em que elas passam juntas. Não só porque nós literalmente vamos perceber e quase escarafunchar naquilo que foi a vida dos pais delas, mas também vamos começar a perceber quanto a família e a forma como elas cresceram contribuiu não só para as próprias personalidades tão vincadas de cada uma, mas também para a quebra de ligação entre elas. Que ele tem dois espaços temporais diferentes, a atualidade, enquanto elas preparam o funeral da mãe, e depois ali num período entre anos 60, 70, entre o pré e o pós 25 de Abril, que é muito interessante porque também nos dá uma contextualização não só política, mas também social daquilo que era viver-se num meio muito pequeno em Portugal, e achei muito interessante. Aliás, aquilo que eu mais gostei neste livro, e eu adorei mesmo, foi o quão a autora me fez regressar à minha própria infância, ao sítio que me deu crescer, àquelas pessoas, àqueles costumes. Eu senti muita verdade, quase um saudosismo e até uma vontade de regressar por causa deste livro. Devo confessar que nas primeiras páginas fiquei logo presa à história, mas as primeiras, sei lá, 20, 30 páginas enervaram de morte, porque eu estava a sentir que constantemente a ação estava a passar para segundo plano, para descrições, e eu estava a ver um bocadinho perdida, e depois estava constantemente a confundir o nome da mãe com a filha do meio, por ser Cecília e Carolina, e muitas vezes me perdia por causa destes nomes serem tão parecidos, mas isto se calhar já é a minha dislexia. Mas tive realmente dificuldade nesses dois pontos, mas isso realmente depois dissipou-se e há muita ação até, eu achei, neste livro, e principalmente, mais ou menos a meio do livro, há ali uma espécie de plot twists, ou pelo menos para mim foram, que eu fiquei literalmente, não estava nada à espera, não estava à espera que este livro me surpreendesse nesse sentido de haver grandes revelações, mas fui ali apanhada em dois pontos que eu fiquei literalmente what the fuck. Parei eu, ok, Célia, ganhaste porque realmente conseguiste surpreender, não estava nada à espera disto. Fiquei muito feliz por realmente me ter identificado tanto com a temática do livro. Acho que as personagens são muito reais, muito humanas, fazem-nos lembrar pessoas que nós conhecemos, mexem connosco. Gostei mesmo muito do livro, não estava à espera de gostar tanto, vou confessar, gostei mesmo muito, gostei da escrita da Célia. E agora já ouvi a Dorinha dizer que A Demência é o livro favorito dela, escrito por um autor português, por isso também vou ter que espreitar esse. Se ainda não conhecem a autora, deem uma oportunidade porque ela merece. A Célia também tem um podcast muito interessante, o Entre Escritores, em que ela vai entrevistando escritores portugueses. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo. Beijinhos e até para a semana.